Essa daqui é uma garota que ficou conhecida pelo nome de Ah Fong. Em maio de 1999, ela foi até uma delegacia de polícia e contou que estava sendo atormentada por um fantasma de uma mulher que tinha sido amarrada por fios e assassinada. Os policiais não deram muita bola para ela e achavam que ela estava até sob efeito de alguma substância ilícita, mas tudo mudou quando ela confessou que na verdade aquela mulher não era o fantasma, e sim uma vítima que ela ajudou a torturar e matar. Logo que os policiais iniciaram a investigação, eles tiveram um vislumbre do que seria considerado um dos crimes mais cruéis e violentos da história de Hong Kong. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre casos criminais reais e curiosos, e se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente, assim como eu, você também gosta desse tipo de conteúdo. Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo para receber os próximos vídeos. Eu também vou ficar muito grata se você me ajudar com a divulgação clicando no botão do gostei aqui embaixo. Para mim, esse caso é bem intrigante e eu achei que valeria a pena trazer ele aqui para o canal, porque ele me faz refletir sobre até onde vai a maldade humana e todos os limites que uma pessoa pode ultrapassar por vingança. Mas eu não posso deixar de dar um alerta para vocês, essa história é realmente muito pesada, envolve muita violência, então se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, é melhor você sair do vídeo, mas fica ao seu critério continuar assistindo ou não. E eu já falei demais, então bora pro vídeo de hoje. Fan Mei-yi nasceu em 1976 e a vida dela foi conturbada desde a infância. Ela foi abandonada pelos pais e viveu em um orfanato para meninas até os 16 anos de idade, porque eles acreditavam que uma pessoa com essa idade já tinha condições de trabalhar e se sustentar sozinha. A Fan era muito jovem e ela passou a viver em situação de rua, e rapidamente ela teve contato com entorpecentes e passou a se prostituir para ganhar dinheiro. Em maio de 1996, a Fan tinha 21 anos e trabalhava como dançarina em uma boate. Foi lá que ela conheceu um homem que posteriormente se tornou seu marido. No entanto, ele também tinha vários vícios e era uma pessoa bastante violenta. Os vizinhos relatam que era comum ouvirem gritos durante a madrugada vindo da casa deles. No ano de 1998, eles tiveram um filho. No início de 1997, a Fan estava trabalhando como prostituta em uma casa noturna, e foi lá que ela conheceu um homem de 34 anos chamado Sean Mainlock. Ele era bem conhecido na região por ser um cafetão, traficante de drogas e ter envolvimento com gangues. Era realmente um homem muito perigoso. Nessa época, a Fan estava lutando contra o vício em entorpecentes, mas ela tinha várias recaídas e acabou tendo muito contato com o Sean. Eles passavam noites juntos fazendo uso dessas substâncias. A Fan tinha muitas dívidas por causa do vício e o salário que ela ganhava não era suficiente para pagar tudo, e ela acabou furtando $4.000 da carteira do Sean, e a partir daí o pesadelo dela começou. O Sean rapidamente entendeu o que tinha acontecido e, como na ocasião ele e a Fan estavam sozinhos em um quarto de um bordel, ele logo percebeu que ela tinha furtado o dinheiro da carteira dele. Eu nem preciso dizer que o Sean ficou extremamente furioso com a Fan e ele obrigou ela a devolver os $4.000, e não só isso. Ele disse que ela ia ter que pagar mais $10.000 como uma forma de juros. A Fan conseguiu juntar os $4.000 bem rápido e devolveu tudo para o Sean, mas ele continuou dizendo que não era suficiente, que ele queria os $10.000 restantes. Ela pediu um pouco mais de tempo porque era uma quantia muito alta. Mas a realidade, gente, é que o Sean ele não estava se importando com o dinheiro. O que ele queria, na verdade, era se vingar da Fan, porque ela meio que tentou passar ele para trás. Então, na cabeça doentia dele, isso era imperdoável. O Sean convocou 2 capangas dele para sequestrarem a Fan e disseram que ela teria que trabalhar como prostituta e todo o dinheiro que ela ganhasse serviria para pagar a dívida que ela tinha com ele. Então, eles levaram ela para um apartamento em Hong Kong. O apartamento era bem grande, tinha 5 quartos e era todo decorado com o tema Hello Kitty. Cortinas, bichinhos de pelúcia, roupas de cama, tudo da Hello Kitty. E também era um lugar muito sujo. Já no primeiro dia de cativeiro, a Fan foi brutalmente agredida e violentada pelos 3 homens e o Sean aumentou o valor da dívida dela ainda mais. Então ficou claro para a Fan que ele estava dificultando as coisas ao máximo para que ela não pudesse sair daquele local. E é aqui que a Fong entra na história, porque o Sean meio que desenvolveu um relacionamento com ela, o que é absurdo por si só, já que ela só tinha 13, 14 anos na época. E quando ela ia para o apartamento onde a Fan estava presa, ela ajudava a torturar a vítima. Você pode imaginar que a Fong estava sendo manipulada para participar de tudo aquilo, mas existem alguns relatos que, na verdade, ela estava gostando da situação e, inclusive, chegou a inventar maneiras de torturar a Fan. Ela disse que tudo era, abre aspas, por diversão. Fecha aspas. Nessa parte da história existem 2 maneiras de interpretar, até porque tem gente que acredita que a Fong
estava sim participando de tudo conscientemente, que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e que ela gostava e ela participava porque ela queria. Mas existem outras pessoas que acham que pela idade dela, né, ela só tinha na época acho que uns 13, 14 anos, ela foi meio que alienada por aqueles três homens e ela também fazia uso de entorpecentes, então ela estava em um ambiente completamente errado e ela meio que se deixou influenciar por isso. Eles descontavam na fã toda a raiva e frustração que eles sentiam e os abusos foram ficando cada vez mais intensos e eles eram extremamente sádicos. Eles derretiam canudos de plástico e pingavam nos pés da fã, o que fez ela ficar com muitas bolhas de queimaduras e às vezes colocavam óleo de pimenta nas feridas dela e depois faziam ela beber o líquido. No depoimento da Fong, ela também conta que às vezes, enquanto a fã estava amarrada, muitas vezes inconsciente, os três homens ficavam na sala assistindo televisão e jogando videogame como se absolutamente nada estivesse acontecendo. E quando a gente acha que não pode piorar, ela também relata que a fã era obrigada a beber urina e comer excrementos. Quebravam objetos nela e até a amarraram de pé para usá-la como saco de pancadas, a agredindo com barras de ferro e chegaram ao ponto de chutar a cabeça dela cerca de 50 vezes. Eles ainda obrigavam ela a sorrir e dizer que estava gostando de tudo. No 15º dia, a fã não conseguia mais se mexer, ela simplesmente não tinha mais forças por causa dos machucados, então eles penduraram ela para poder continuar as torturas. Depois de 30 longos dias de sofrimento intenso, no dia 15 de abril de 1999, a fã não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A primeira pessoa a perceber foi a Fong, que avisou ao Chan e aos demais capangas dele. Eles não sabiam bem o que fazer, então decidiram ir a um fliperama e jogar videogame enquanto o corpo sem vida da fã estava no apartamento. Quando eles retornaram, dormiram como se absolutamente nada tivesse acontecido e somente no dia seguinte, o Chan tomou a decisão de desmembrar o corpo da fã para se livrar das provas do crime. Então eles colocaram ela dentro de uma banheira e começaram a cortar os membros com um serrote para posteriormente cozinhá-los e evitar que alguém sentisse qualquer tipo de odor. A Fong afirmou em seu depoimento que um dos capangas chamou ela para ver a cabeça da fã sendo cozida na panela, mas ela ficou com medo e disse que não ia olhar. Mas ele falou que estava tudo bem e que era para ela fingir que estava assistindo televisão. Então ela resolveu olhar e realmente aquilo parecia um filme de terror. Toda essa situação durou cerca de 10 horas e, segundo ela, eles sentiram fome e resolveram cozinhar o macarrão no mesmo fogão que a cabeça da fã estava sendo fervida. E existem relatos que eles usaram a mesma colher para mexer ambas as panelas. Gente, parece que cada vez mais o caso só fica pior. Porque depois que a carne da fã foi completamente derretida, eles pegaram o crânio dela e colocaram dentro de uma pelúcia de Hello Kitty gigante em formato de sereia, e é justamente daí que vem o nome desse caso, né, o assassinato da Hello Kitty. Eles ainda guardaram um dente e alguns órgãos da fã dentro da geladeira. Foi a partir desse momento que a Fong começou a ter essas alucinações e dizer que estava sendo perseguida por um fantasma de uma mulher. E os policiais interpretaram que, na verdade, isso era um peso na consciência que ela estava sentindo em decorrência da situação que ela participou. Bom, depois da confissão dela, os policiais foram até o apartamento e encontraram tudo. O caso foi a júri popular, mas o Chan e os capangas deles negaram tudo e alegaram que, na verdade, a fã tinha morrido em decorrência de uma overdose, já que ela fazia uso de entorpecentes. Todas as provas foram apresentadas no tribunal e alguns psiquiatras avaliaram os três homens e os descreveram como sendo completamente impiedosos. O julgamento durou cerca de 6 meses e talvez vocês fiquem meio chocados com o que eu vou contar agora. O veredito saiu no dia 7 de dezembro de 2000 e os três homens foram condenados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, porque não foi possível comprovar a verdadeira causa da morte da fã, se havia sido em decorrência das sessões de tortura ou de uma overdose. A população ficou revoltada com a decisão do júri e ninguém acreditou que o veredito final seria esse. Eu confesso para vocês que eu achei um absurdo essa decisão, porque eles torturaram a fã durante 30 dias e eram torturas assim muito insanas. Então eu de verdade não consigo acreditar que eles não tinham a intenção de tirar a vida dela. Realmente não foi possível identificar a verdadeira causa da morte da fã, se foi por overdose ou se foi em decorrência da violência que ela sofreu, mas eu queria saber de você, se você fizesse parte desse júri, qual seria a sua decisão? Você acha que eles tiveram a intenção de tirar a vida dela ou não? Me conta aqui nos comentários. Os três homens foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de solicitar liberdade condicional em 20 anos de cumprimento de pena. E o juiz do caso disse o seguinte, abre aspas, nunca em Hong Kong um tribunal ouviu falar de tamanha crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade, violência e perversidade.
nem mesmo um animal teria sido maltratado da mesma forma. Fecha aspas. E você pode estar se perguntando o que aconteceu com a Fong, já que ela participou de tudo isso, e a resposta para essa pergunta é nada. Ela recebeu uma espécie de imunidade judicial para testemunhar contra aqueles 3 homens e contar absolutamente tudo. Inclusive, esse nome, Afong, provavelmente nem é o nome verdadeiro dela, talvez tenha sido um pseudônimo que a justiça usou para proteger a verdadeira identidade dela. E, depois do julgamento, ela foi enviada para um orfanato. Lembrando que, gente, ela realmente era bem jovem. Eu acho que na época do julgamento ela devia ter uns 14 anos. Em 2003, os advogados de defesa dos 3 homens fizeram uma apelação para reverter a condenação, mas a sentença foi mantida. Em 2020, completou-se 20 anos da condenação original daqueles 3 criminosos e um deles conseguiu a liberdade condicional no ano de 2014, mas não demorou a ser preso novamente, porque em janeiro de 2022, enquanto ele trabalhava como garçom, ele importunou sexualmente uma criança de apenas 10 anos de idade. Em relação aos outros 2 criminosos, não se sabe se eles conseguiram a liberdade condicional. Em setembro de 2012, o prédio onde tudo aconteceu foi demolido e somente em 2016 foi reconstruído um novo hotel que existe até hoje. E o local onde antes ficava o apartamento que foi o cativeiro e o local da morte da fã se tornou um restaurante. Somente no ano de 2014, o tribunal entregou à família o crânio da fã e eles o cremaram como uma forma de dar um último adeus. Até hoje, os moradores de Hong Kong lembram da fã com muito carinho e eles fazem uma vigília à luz de vela todos os anos no dia do aniversário dela. Esse caso, com certeza, para mim, é um dos mais tristes que eu já vi. E olha que eu já vi muita coisa sobre True Crime. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam, me deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito dessa interação que vocês têm comigo. Claro, não esquece do seu gostei, isso me ajuda muito com a divulgação. E até o próximo vídeo.